Bom dia, Humberto. Bom dia a vocês que nos assistem. Vamos falar de semifinal de Copa do Brasil, na verdade. Corinthians e Cruzeiro. O Cruzeiro era o favorito em relação à mídia e etc. E o Dorival deu o famoso nó tático no, no técnico do Cruzeiro. O que você achou do jogo, Humberto? Bom, bom dia, Lucas. Bom dia a todos, todas. Bom, eu acho assim, a gente já conversou bastante a esse respeito, né, de favoritismo Uhum. e, e aí então uma partida de futebol, é, ela tem nuances, que sempre é muito interessante considerar essas nuances, não depois que você vê o resultado, e aí você pode ficar surpreendido. Olha que coisa mais Uhum. extraordinária. O Cruzeiro. Às vezes você estabelece um automatismo do tipo: Cruzeiro terminou o Campeonato Brasileiro muito bem, em terceiro lugar, com 70 pontos, não é? Sim, E o Corinthians, numa faixa intermediária, menos 50 pontos, não lembro exatamente é que a pontuação. esse favoritismo também é por conta da tabela do Brasileirão em si. O Corinthians fez um Brasileirão horripilante, ficou atrás do Santos até. E olhando pra tabela, claro que o Cruzeiro é favorito, mas o Cruzeiro é inconsistente. Ele é um time que tem, tem um pico de vitórias e depois tem um pico de empate e derrotas, né? Tanto que empatou com o Ceará e que foi rebaixado. Então eu acho que esse favoritismo aí do Cruzeiro é pelo Brasileirão em si. E o Corinthians não tava ligando pro Brasileirão, tava ligando em si pra Copa do Brasil, que é uma característica do Dorival, né? O Dorival ele É, prioriza Copas e o Brasileirão ele faz, né, a lição de casa, que é não rebaixar o time. Então, mas aí basta a gente pegar os últimos jogos, eu não tenho agora na memória, com exceção do jogo contra o Santos, né? O último Uhum. jogo do Cruzeiro, no Brasileiro, para a gente ver nos últimos jogos do Cruzeiro, com exceção desse último jogo contra o Santos, porque nitidamente o time jogou com o time, né, Sim. reserva, isso e tal, já estava de algum modo se preparando para a semifinal da Copa do Brasil. Então aí sim você poderia até pensar: bom, então o Cruzeiro, não é, poupou jogadores e tal, tendo em vista a importância que possivelmente daria ou estaria dando Uhum. a Copa do Brasil. É interessante do Corinthians é que o Corinthians ganhou todos os jogos da Copa do Brasil e não tomou um gol, né? Isso mostra também Sim, a mentalidade do Dorival Júnior na Copa do Brasil. Ele sabe jogar esse torneio. exatamente. Não é à toa que ele é um dos Uhum. maiores vencedores, assim como técnico do campeonato. E outra coisa, já que você falou da mídia, Sim. o que foi esse debate da mídia foi a mão do Memphis Depay no gol. Sei. Pra você foi mão, foi irregular o gol. E pra mim, não Diga. foi erro de arbitragem, porque o que foi discutido um dia depois. Então, Sei. para mim não foi erro de arbitragem e sim como que as câmeras da CBF, como as câmeras do VAR estão mal posicionadas, né? Essa que é a grande Sei. discussão. Essa que devia ser a grande discussão. Não, o gol foi irregular. Não. Como as câmeras e como a tecnologia da CBF estão ultrapassadas. Essa que devia Olha, ser a discussão. eu vou falar uma coisa aqui em tom de pilhera, de gozação, mas que eu defendo com unhas e dentes até a morte. Que é o seguinte: a partir de um determinado momento, é instalar detector de mentira no jogador de futebol. Aí não vai resolver o assunto, mas quem vai dar a última resposta é o detector de mentiras. Aí então, se o Depay diz que a bola bateu na mão dele,
Se ele disser que não bateu e bateu, ele estará mentindo e o detector vai. É isso, quer dizer, o uso do VAR, ele acaba tendo uma dimensão de ficção científica, de distopia, Verdade. de filme, não é? De escritor, que pinta o cenário mais catastrófico possível daqui a 50, 100, 200 anos. A primeira coisa óbvia ali, você destacou bem, é justamente o que você tem. Você tem uma imagem, essa imagem plana. Essa imagem plana não leva em conta o achatamento da imagem a hora que você tem a tridimensionalidade. Não leva em conta o paralaxe, quer dizer, não leva em conta uma série de questões da física que te impedem completamente de você afirmar categoricamente que a bola bateu. Eu vi, né, um jornalista, Lavier, Uhum. dizer que viu claramente. Agora que eu vi claramente. Pô, como isso está sendo gravado, é legal que isso fique, inclusive, como corte para. Eu recomendaria urgentemente jornalistas como o Lavier passar por um curso de filosofia para entender o que quer dizer claramente. Porque senão é claro que eu estou vendo vermelho e alguém está dizendo, olha, eu estou vendo claramente que aquilo é verde. Quer dizer, vamos devagar. É uma palavra absolutamente inocente, mas no fundo, o que ela traz, que foi o debate justamente no UOL, que o Juca Kfouri, né, defendeu que o lance não dava para se decidir. Você tinha uma, né? Uhum. Então, o que o Lavier está falando, sem que ele diga isso, sem que ele tenha intenção, sem que ele tenha maldade, pelo menos no primeiro momento, ele está ali não é, no debate, numa situação pública, mas, quer dizer, o que eu leio, ele está dizendo, Juca Kfouri é cego e eu enxergo. Claramente foi, Então, foi tenso. então É, você pegar a imagem do VAR, não é, uhum. como última resposta, no caso do gol, por exemplo, você tem o BIP hoje que resolve a parada. E esse Passou caso, da linha, tem a BIP. esse caso me lembrou do gol do Lucas Moura contra o Corinthians também, que ele cabeceia a bola bate na trave e aí ele faz o gol de mão. Só que Lembra. no dia, tipo assim, no Uhum. dia não falaram nada desse gol. E aí e é muito similar porque o próprio perfil do São Paulo postou um ângulo diferente em que toca a Uhum. mão do Lucas Moura pro gol e aí tem né, as discussões e tal, foi gol de mão, foi gol de mão. Mas o VAR não pegou, então, né? Foi a mesma Não, coisa, o VAR não aprendeu depois desse lance, né? Então, o VAR, ainda no Brasil, e a gente vê isso, ele ainda está numa fase bastante inicial, uma série de coisas que eu acho que vão se modificar ao longo do tempo. E eu espero que seja travado em algum momento na imprensa, na mídia e tal, uma discussão séria a respeito da diferença entre impressão e clareza. e vamos falar agora de Vasco e Fluminense. Vasco venceu de 2-1. Vasco que também É, todo mundo achava que o Fluminense ia ganhar pelo que fez no jogo contra o São Paulo. E Verratti de cabeça virou a partida, né? Então, o que, que você achou pois é. dessa partida, Humberto? E se você assistiu, né? Você estava corrigindo TCC. Então, Não, eu vi os lances. Eu não vi a partida inteira ao vivo, né? Mas depois eu vi os lances, vi o jogo. Tá? Eu acompanhei o jogo pela internet, assim, né? Lendo em tempo real. Mas o seguinte, os times. Isso é uma coisa, aliás, que valeria discutir. Parece que no caso das equipes, das grandes equipes paulistas, né? Palmeiras estabeleceu uma espécie de hegemonia, e aí o Corinthians ganhou, não é? Ganhou uhum, o Campeonato Paulista, na Copa do Brasil, mas o São Paulo, você já percebe, mesmo o Santos, não é? Mas o que eu estou querendo dizer é que eu vejo um equilíbrio muito maior entre as equipes do Rio, entre elas, Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense, do que entre as equipes de São Paulo. uhum. Então, para mim, quando essas equipes se enfrentam,
Vasco, Botafogo, Fluminense e Flamengo, qualquer resultado é possível. E, Sim, e o Vasco, ele, para mim, é uma temporada esquizofrênica. Ele consegue perder de 5 num jogo e no jogo seguinte ganhar de 6. E depois no sim, outro ele perde de 7. Depois ele ganha de 8. Quer dizer, o Vasco ele poderia ganhar do Fluminense de 5. sim. Para mim não seria surpresa. O Diniz tem essa característica também de fazer uma partida extraordinária e depois fazer uma partida péssima. Só que o problema é se Não. fazer uma partida péssima é difícil recuperar na Copa do Brasil, né? Então tem essa. É, Agora, as minhas apostas, eu não apostaria nada no jogo Vasco e Fluminense, para mim pode acontecer de tudo, mas no jogo Corinthians e Cruzeiro, apesar da outra semi, né? Uhum. Apesar do que eu falei, eu acho que o Corinthians sai O Corinthians sai? finalista. Não vejo o Cruzeiro com aqui São não vejo o Cruzeiro com gás para reverter o resultado negativo do primeiro jogo. Entendi. Eu também acho que o Corinthians sai finalista, né? Mas o futebol é improvável. Só que o Vasco, acho que com o Diniz, que é muito experiente, eu acho que o Vasco leva. Eu acho que o Vasco é finalista. Então a final vai ser, pra mim, Corinthians e Vasco. Vamos ver se o Vasco vai vingar do Mundial de 2000, mas eu acho que vai ser Corinthians e Vasco. Pelo que o Diniz mostrou nesse brasileiro também, onde o Vasco estava numa leve crise durante esse brasileiro. O Pedrinho, que é o presidente do Vasco, manteve o Diniz. E o Diniz aí teve aquela sequência de vitórias de 5 partidas. E aí O que começou as garantiu derrotas. uma continuidade para. Exato, porque tinha Exato. caído o Vasco. O Vasco ficou essa sequência de 5 vitórias, acho que foi depois da derrota, né, para o Palmeiras. Aí o Uhum. Vasco né, elencou ali umas 5 vitórias seguidas, aí garantiu. São 15 pontos, né? 15 Uhum. pontos para quem está na parte de baixo da tabela é ponto para caramba. 15 pontos. Você vê que o Sport caiu com 17. Então, Sim, muita verdade. coisa. E agora vamos para os palpites, Humberto. Vamos para a Copa do Brasil, já que a gente começou. Corinthians e Cruzeiro. Eu acho que dá Corinthians. Acho É, assim, né? Eu acho que o campeonato acabou para o Cruzeiro se contentou com o terceiro lugar no Brasileiro, foi a melhor campanha do Cruzeiro nos últimos anos, depois que voltou da Série Série B. B. Então, o Cruzeiro, o Cruzeiro ficou, acho que 2, 3 temporadas na Série B, agora voltou para a Série A. Tal, então o torcedor do Cruzeiro está felicíssimo. A Copa do Brasil não precisa. Chegar à final já é uma vitória extraordinária. Então, Eu, acho que a eu, temporada acabou para o eu Cruzeiro. acho, eu acho 1-0 o gol do Gustavo Henrique. E aí vamos para Vasco e Fluminense. Muito difícil de ter um palpite. Eu falei, porque você tem o futebol carioca, ele é mais equilibrado entre eles, a rivalidade é forte. Ah, pelas circunstâncias do jogo, não é, o Fluminense também não é nenhum bicho, não fez nenhuma temporada absolutamente irreprovável, né? Ao contrário do Cruzeiro, a temporada do Uhum. Fluminense é uma temporada de uma irregularidade impressionante. Mas justamente os extremos do Vasco me levariam a apostar que, com a vantagem do primeiro jogo, o Vasco não deixa escapar essa vantagem. Então, sou mais Vasco. O podcast fica por aqui. Muito obrigado. Deixe o like, inscreva-se no canal e muito obrigado, Humberto. Obrigado, Lucas. Obrigado a todos e todas. Então, até a próxima.